Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Todos nós acompanhamos aí o apagão das redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, mas nós vamos falar sobre a nomofobia. Já ouviram falar desse tema? Muito pouca gente, eu tenho certeza, tem familiaridade com o assunto. A nomofobia nada mais é que a crise que as pessoas têm de ficar longe ali das redes sociais. Ou seja, o medo de ficar sem as redes sociais. O pavor relatado por vários internautas durante esse apagão, onde eles ficaram realmente sem o contato com o meio virtual. Inclusive, nós tivemos crises de abstinência relatada por vários internautas. Olha que ponto nós chegamos. Essa questão da dependência das redes sociais, ou mesmo viver no meio virtual, é algo muito sério que merece nossa atenção e daqui a pouquinho nós vamos conversar com o especialista a respeito. Também vamos falar sobre o Outubro Rosa, sobre o desafio das mulheres que passam pelo câncer de mama e precisam retirar as mamas. Mas graças a Deus a medicina tem solução para isso e nós podemos hoje respirar aliviados com relação à autoestima dessas mulheres. O programa hoje está imperdível. Como todo programa, nós preparamos para vocês matérias importantes. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos. Fica com a gente. As dores de cabeça atrapalham seu dia? O novo Bis Extra Black tem alívio imediato. Você ainda nem provou o Bis Extra Black e já tá vendo ele onde não tem. Novo Bis Extra Black. Descontrole extra. Sabor intenso. Chega! Não é porque eu vi uma série de fantasia que eu vivo num mundo só de fantasia. Por isso que eu gosto da Sky. Na TV ou no celular, a Sky tem tudo que eu quero. Acesse o site e descubra a sua Sky. Na dúvida, vai de Sky. Sky, a gente se diverte junto. Já estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre nomofobia. Você já ouviu essa palavra antes? Você tem familiaridade com esse termo? Pouca gente conhece, mas todo mundo com certeza já teve algum sintoma. É o pavor de ficar fora das redes sociais. Isso mesmo, nomofobia, já tem nome e claro, tem pessoas que já estudam sobre esse fenômeno que eu acredito que não seja ainda considerado uma doença. Nós conhecemos muito pouco, só sabemos que é o quê? O pavor de ficar sem as redes sociais. Hoje nós vamos conversar com um especialista no assunto, ele que é mestre em psicologia, presidente do Conselho de Psicologia de Goiás, Watson Arantes Gama. Sempre achei um nome muito chique, né? O Watson. Tudo bem com você, Watson? Oi, Tancredo. Muito bem, muito obrigado a todos os telespectadores do Mega Profissionais. Estamos aqui para falar de um tema que é da nossa realidade, dos nossos tempos. Aliás, inclusive, antes de iniciar o programa, nós estávamos conversando aqui em off, né? E você já me falava que não é de hoje, né? As pessoas já tinham essa dependência das redes sociais, isso, claro, com o fenômeno da internet, isso foi crescendo cada vez mais, mas esse termo, esse estudo sobre esse fato já existia, não é isso? Já existia, porque a partir do final da década de 90, né, com acesso mais fácil pela internet ou para a internet, as pessoas começaram a realmente, às vezes, a ficar fora da sua realidade. Tinha até um jogo chamado Second Life, não sei se vocês lembram, em que as pessoas vivenciavam, né, uma outra vida. Por quê? Porque essa vida nossa, real, né, nós precisamos realmente de estar com equilíbrio emocional aí bem em dia, né, Tancredo? E não está fácil. E aí, obviamente, essa sociedade também vai criando necessidades e as pessoas vão achando que esse outro lado da vida, né, é a vida que a gente vive. Então, só para você poder perceber, hoje nós somos o primeiro país que mais fazem cirurgia estética, não cirurgia plástica, né? E hoje já tem pessoas que levam o filtro do Instagram, sabe, aqueles filtros,
para o médico para poder fazer igual, né? Então, realmente, essa realidade, né, que a gente está vivendo é uma realidade de um tempo e espaço diferente. O que é isso, Adson? Porque antes a gente mandava carta, depois a gente mandava e-mail, e agora a gente fala, né? Entretanto, nós estamos aqui, eu não estou no estúdio, né? Eu estou aqui em casa e a gente está conversando nesse momento que a pandemia trouxe um outro olhar também para as ferramentas informacionais, que aí hoje a gente está usando para o que veio, né? Não que a gente não possa ter aí os nossos entretenimentos com as redes sociais, mas quando eu realmente não consigo estabelecer um limite para isso, realmente eu vou ficar dependente das redes sociais. Esperar que você já está nos trazendo muita informação, que aliás é uma informação que a gente precisa entender, processar, para que nós possamos realmente colocá-las em prática, parte delas, né? Mas a gente realmente precisa processar isso mais, né? Essa questão, principalmente das redes sociais, isso é um fato, isso é inconteste, é irreversível, né? Não vai voltar ao que era há 10, 15 anos atrás, enfim, a questão da comunicação, mas nós não nos adaptamos. Parece que a tecnologia correu muito rápido e nós não conseguimos correr ao lado dela, por isso nós temos todos os transtornos decorrentes dessa incompatibilidade de entendimento. Porque nós temos a necessidade de comunicação, né? O indivíduo, o ser humano, ele precisa se comunicar, ele precisa conversar com o outro, né? Ele precisa interagir. Tanto é que se ele não consegue conversar com o outro, ele acaba jogando isso por um ser inanimado, um animal, enfim, mas ele precisa se comunicar. Nós tivemos recentemente a questão do apagão das redes sociais, né? Onde as pessoas, mais uma vez, não é a primeira vez, né? A gente precisa reforçar isso, mas mais uma vez, agora com essa dimensão, acredito que tenha sido uma das primeiras vezes, mais uma vez as pessoas ficaram o quê? Sem ação. Justamente baseando naquilo que você acabou de falar, né? Nós vivemos uma realidade virtual. Olha como é que é isso um pouco incompatível, né? Realidade virtual. Ou seja, nós tentamos trazer para a nossa vivência, para a nossa vida, aquilo que na verdade não existe, né? Está ali no virtual. A dificuldade, o desafio, acredito eu, está nesse limite, né? Quando é verdade, quando é virtual e como é que eu posso interagir no virtual trazendo a minha verdade. Excelente explanação e pergunta, hein, Tancredo? Na verdade, o que é importante? Essas pessoas que realmente vivem nesse mundo virtual é a forma como ela enfrenta a realidade, ou como ela buscou enfrentar essa realidade. Que é diferente quando nós estamos aqui, nós estamos trabalhando, as aulas remotas, né? Mas quando fica em função de viver naquele universo. Por quê? Porque o universo real dele, provavelmente, ele não está contente com aquilo. Então, nós temos na psicologia um termo, vou falar ele em inglês, que é coping, que são enfrentamentos. Então, nós temos enfrentamentos de negação. Não tem o negacionismo aí, que é colocado aí nesses tempos da pandemia. Então, a gente também nega a nossa própria realidade. E aí a gente começa a ter comportamentos que a gente acredita que são reais. Por exemplo, quando você posta uma foto, né? E aí os likes, o que significa aqueles likes, né? Aqueles likes é para poder aumentar ali a audiência, mas como é o afeto mesmo, quando você manda um emoji, né, no coraçãozinho, né, sendo que você não tem relação, você não conhece essa pessoa. E aí a gente vai entrando nesse universo e vai ficando nessa bolsa, né, num bolsão, como se aquilo fosse a única verdade. E aí, muitas pessoas entram tanto nesse tipo de realidade, né, que eles esquecem de tomar água, de fazer as necessidades fisiológicas, de comer, e entram em estados realmente, às vezes, catatônicos, né? Às vezes entram em anorexia ou em depressão, e aí ficam mais irritados. Então, isso realmente são sintomas
de qualquer vício, né? De vício de droga mesmo, né? De cocaína ou de álcool, né? Então, realmente é importante que você, né, que está nos assistindo, você perceba como é que você está reagindo. É diferente você ver ali no Insta, você vai lá, até brinca com filtro, qualquer coisa nesse sentido, que isso é lúdico também. Mas a partir do momento que isso se torna, né, um peso para você, de você olhar, meu Deus, ninguém me curtiu ainda, ai gente, será que ficou boa essa foto? Realmente, esse lado de vivenciar a vida do outro, né? E eu não tendo isso no meu dia a dia, né? Então eu vejo iates, eu vejo pessoas viajando para Maldivas, né? Porque agora, né, a moda é ir para Maldivas, né? Então aí quer dizer, e eu não estou lá. O que cria em você, né? Porque o nosso organismo ele reage, né? Ele reage, a gente é animal. Então nós temos os hormônios, né? O nosso cérebro está vendo aquilo, está absorvendo aquilo. Né? Então, por exemplo, Tancredo, eu e você, nós estamos em 2D, mas realmente nós estamos em 5D. Você viu, você se preparando, tem um fio ali, tem uma coisa ali, se está vazando isso, então nós estamos nesse lugar. Então, quando você realmente fica ali nesse aparelho, né, aqui, ó, nesse aparelho, né, no distratores, você vai realmente vivenciar algo que realmente não existe. Mas, entre aspas, existe, entendeu, Tancredo? E aí realmente fica longe. E aí é a forma como cada indivíduo ele aprendeu a enfrentar isso nas suas vidas. Isso é uma coisa que a gente pode falar que se chama resiliência. Depois eu posso ampliar isso aí. Mas antigamente eu pensava, e antigamente leia-se um mês, 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, eu pensava que essa dependência era principalmente motivada pelos jovens. Que os jovens que têm hoje, que nasceram praticamente dentro da internet, então eles passaram a desenvolver um comportamento virtual de dependência muito grande, né? Eu achava que era isso, até eu me deparar com um caso, inclusive dentro da própria TV, né, de um produtor, que ele eu acredito que tem mais ou menos 37 anos, né? E ele completamente dependente dos jogos, né? De jogos virtuais, literalmente dependente, né? E assim, tudo que ele faz ali ligado no computador, ligado no celular, dependendo desse jogo, dessa interação. Eu falei, ué, mas a idade dele não é compatível com aquilo que eu achava que era, né? Que essa dependência é muito ligada aos jovens, né? Não é isso. Eu queria que você me ajudasse a entender o que acontece com o cérebro humano. Você, aliás, até já pincelou alguma coisa aí com relação à dependência química, que seria mais ou menos o mesmo mecanismo, não sei, né? Que você que é especialista, né? Eu queria entender o que acontece, porque entendendo, a gente tem como evitar essa dependência, né? Isso é muito, muito interessante, essa sua pergunta. Primeiro, essa questão da dependência, né, para os jogos eletrônicos ou pelo celular, isso independe da idade. É como eu disse antes, esse sujeito anteriormente, ele tem uma fragilidade, né, ele se sente com a sua baixa autoestima, tem uma baixa autoestima, ele tem uma dificuldade com o corpo dele, né? Então isso que é importante, porque senão fica achando que o computador e o celular são os vilões da história. Não existe vilão. Existe também essa questão da vitimização, porque a gente vive numa sociedade que estimula a alta performance, estimula, né, o corpo perfeito, estimula você ter. E agora, antes a gente até falava o ter sobrepondo ao ser, mas agora o aparecer sobrepõe ao ter e ao ser. Né? Então, hoje é importante você aparecer. Mas eu preciso te interromper, você inclusive entrou num momento muito delicado, né? Essa questão da não satisfação consigo, buscar uma realidade virtual. Eu, por exemplo, né, será que seria uma questão das pessoas assim muito bem resolvidas, estão satisfeitas consigo, ou enfim, estão ali bem resolvidas, elas provavelmente não poderão ser vítimas de uma dependência virtual.
Será que seria mais ou menos para esse lado ou a gente não pode generalizar? Mas eu não quero que você me responda agora não. Eu queria te pedir que permanecesse com a gente aqui um pouquinho, só um minutinho. É rapidinho. A gente vai para o intervalo e volta para a gente entender um pouquinho mais. Tá bom? Ok, tudo bem. Estou aqui disponível. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Pois essa vida não tá sopa, eu pergunto com que roupa? Com que roupa eu vou? Com que roupa você vai construir um novo mundo? Com que roupa eu vou? A camiseta básica da Hering está completando 30 anos. E além de ser um ícone do Brasil, ela agora também assume o seu papel na conservação da Amazônia. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Pois essa vida não tá sopa, e eu pergunto com que roupa? Com que roupa eu vou? Com carbono negativo, o impacto é positivo. Com que roupa eu vou? Porque cuidar do planeta também é básico. Hering, o básico do Brasil. O básico original, sempre em reinvenção. Chegou o M do Mac. Para você transformar sua casa no seu próprio McDonald's. Realize o sonho do Mac próprio e peça o seu M do Mac pelo delivery, drive-thru ou no McDonald's mais próximo de você. As dores de cabeça atrapalham seu dia? O novo Bis Extra Black tem alívio imediato. Você ainda nem provou o Bis Extra Black e já tá vendo ele onde não tem. Novo Bis Extra Black. Descontrole extra. Sabor intenso. Já estamos de volta e para você que acabou de chegar, hoje nós estamos falando sobre nomofobia, que praticamente é o pavor das pessoas ficarem sem as redes sociais. Esse assunto foi motivado principalmente pelas reclamações de vários internautas que ficaram fora das redes sociais. Na verdade, eles não ficaram fora. O que aconteceu foi um apagão das redes sociais de uma forma geral. E aí muita gente entrou em depressão e foi questão séria, viu, gente? Não foi só uma questão das pessoas, poxa, estou sem um aplicativo de mensagem. Não foi só isso, não. As pessoas, inclusive, relataram ansiedade. Olha para vocês verem que nível que chega essa questão da dependência das redes sociais. Conversando comigo hoje está Watson Arantes Gama, ele que é presidente do Conselho de Psicologia de Goiás e mestre em Psicologia. Watson, é uma questão muito séria, né? Essa questão, inclusive, de desenvolvimento de ansiedade. Mas só retomando o que a gente estava falando anteriormente, antes de entrar no intervalo comercial, eu te questionei, né? Que essa dependência poderia ser gerada pela insatisfação pessoal, pela baixa autoestima, que aliás você também mencionou, e aí eu te questionei, bom, eu estou bem resolvido comigo, então automaticamente eu não poderei desenvolver essa dependência de redes sociais. Esse pensamento está correto ou não? Não, não está correto, tá? Por quê? Porque você está ali trabalhando e muitas vezes você está trabalhando com as redes sociais, então é um trabalho seu real, né? Então você vai ficar o quê? Vai ficar ansioso porque você não tem como conversar com os fornecedores, você não tem como realmente se comunicar com alguma questão que é urgente. Então isso gera também ansiedade e angústia, mas nesse momento, entendeu? Nesse momento que tem um apagão. Mas aí é até importante você perceber se você não está deixando você de lado em função de trabalho. Tem duas palavrinhas que é importante falar aqui. Nós temos que ser seres integrados e diferenciados. Watson, o que é isso?
A gente tem que aprimorar, tem que ter a nossa performance no trabalho e tudo, mas nós temos que ter a integração com a família, com o horário de lazer, né? De viver uma vida lúdica e tudo isso, que essa sociedade moderna está impedindo a gente. Então a gente vive muito no automatismo, tá? Então é importante pensar, relaxar, porque nós temos o tempo, que é o tempo do relógio, é esse que a gente fala, eu não tenho tempo para nada, né? E o tempo subjetivo, que é esse que você tem que ter quando você viaja, que você nem... o tempo passa rapidamente, esse é o tempo subjetivo. Ou você marca para poder entregar algo, e aí o tempo subjetivo vem e fala, furou o pneu, ou tem ali um trânsito complicado. Então a gente vive nesse lugar e nesse espaço, aliás, nesse espaço e nesse tempo. E com essa modernidade está tudo muito misturado. Então é importante que os telespectadores aí da Mega Profissionais olhe para si, principalmente com essa questão da pandemia, que você começa uma reunião, né, num espaço virtual, num lugar diferente, com pessoas diferentes, você termina, desliga e você está em outro espaço, né, com outras pessoas, mas fisicamente você está no seu espaço. Então é importante que o cérebro entenda que você mudou de lugar, por isso que cansa muito. Então as redes sociais, né, elas provocam essas situações da forma como a gente está vivendo. Isso é um outro programa, viu, Tancredo, para a gente discutir. Isso, realmente. Agora, eu queria aproveitar aqui uma sessão, aliás, eu estou fazendo aqui, né, aproveitando o momento, fazendo uma sessão, uma terapia aqui com o Adson, que, aliás, é muito difícil conversar com ele, e olha que eu conheço ele já tem algumas décadas, né, desde a época de faculdade, praticamente. Não fiz psicologia, né, mas nós fizemos, eu acho, alguma matéria juntos. A gente foi contemporâneo na faculdade. Foi a minha primeira faculdade. Foi a primeira faculdade que eu fiz de contabilidade, né? Depois eu fiz publicidade, propaganda, jornalismo, pós-graduei em marketing político, marketing na área de saúde, mestrado, doutorado e agora o pós-doutorado em marketing digital. Aliás, eu quero entrar nesse assunto, né? Eu sou doutor em marketing digital, eu dou assessoria hoje para vários artistas, influenciadores no Brasil todo e cuido de várias redes, né? De várias redes sociais desses mesmos artistas. Eu tenho cuidado de manter a minha rede pessoal bem restrita, né? Eu não repasso, isso é uma questão, acho, até de foro íntimo, né? Não repasso informações pessoais, e, aliás, os internautas reclamam muito disso, né? Você tem que passar mais detalhes da sua vida, a gente quer ver a vida e tal. Eu falei, a minha vida não tem nada de interessante para vocês. Eu prefiro postar coisas engraçadas aqui para animar vocês mais. E eu nunca abri algumas exceções. Eu nunca deixei, eu nunca passei do limite da realidade para o virtual e fiquei lá, sendo doutor em marketing digital, né? Eu nunca fiz isso, eu nunca transpus esse passo, né? Sempre trabalhei aquilo de forma profissional. Eu não sei explicar bem essa minha reação, né? Se é correto ou não, eu queria a sua avaliação a respeito. O Tancredo, é muito interessante se colocar, porque você vive nesse lugar, né, de marketing, de redes sociais, de conhecer tudo isso, e isso é uma proteção sua, eu não vejo nenhum problema nisso, né? Como também não vejo se você colocasse algumas coisas, mas isso, como você disse, é de fórum íntimo. E a gente tem pessoas que estão na mídia e tudo, e às vezes são introvertidos, que é diferente de tímidos, né? Tímidos é quando você tem um sofrimento mental, né? Você acha que está todo mundo olhando para você, mas o introvertido ele tem essa coisa, né? Então, mesmo que esteja aí, né, nas mídias e tudo mais, tem pessoas que têm esse tipo de comportamento, né? Então, tem amigas que realmente elas não têm redes sociais e nada, e está vivendo muito bem. É aquilo que eu falei dessa sociedade cria necessidades e a gente acha que a gente não vive sem elas. E parabéns por você viver sem elas, entendeu? Sem essa coisa, eu teve like, não teve, eu tenho que preparar um tipo de vídeo para ser legal, porque eu preciso de ter 1000 não sei o quê, e etc. Então isso gera realmente essa ansiedade.
Eu acho que o TikTok, o Reels, né, que é muito utilizado hoje, eles têm que ser um lugar de brincar. Eu brinco, de vez em quando eu faço um vídeo e coloco lá, mas eu não tenho essa coisa louca também de ficar agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo outro, né? Isso gera essa dependência, que isso gera sofrimento mental. Inclusive eu vejo essa diferença muito grande e deixo isso muito distinto na minha vida pessoal, né? Claro, assim, quando eu estou assessorando, igual todo mundo sabe, assessoro a Isabel Filardes há muitos anos, né? E fui responsável pela ida dela para as redes sociais, isso há quase 5 anos atrás e tal. Agora, o que eu também acho que não deve acontecer é essa descompatibilização total das redes, como o fato que você citou anteriormente, né? De pessoas que não possuem nenhuma rede social. Aí eu já acho também que não deve ser. Por quê? Porque nós precisamos sim ter a presença digital, que ali acontece tudo, né? Inclusive um colega, que é o Burnier, da Globo News, ele também tem a mesma postura, né? Que ele também não tem redes sociais já tem algum tempo. Eu falo, Burnier, mas como é que você consegue viver assim e tal? Ele falou, não, eu participo de tudo, mas a minha rede social eu não alimento, eu não tenho, né? Eu falo, nossa, mas aí o que soa pra gente? Essa pessoa não está na realidade. Olha só, quando você fala que não tem... Contraditório, né? Não é? Aí a pessoa fala, olha, essa pessoa não está na rede social, ela não existe. Ela não está aí, ela vive num mundo que não existe. Olha essa dicotomia, olha que dificuldade da gente lidar com essa situação. Acredito que nós estamos passando por um momento de transição. É isso mesmo, o Zygmunt Bauman fala isso, sobre a sociedade líquida, né? A gente está da transição do cabo para o touch, né? E realmente é tão bom eu conversar com essas minhas amigas que ela traz histórias de livros, Tancredo, sabe? De jornais, ela lê isso, ela não está ali no Insta, né? Ou no Face. Então tem esse outro lado mesmo, né? Que é interessante porque nós vivemos uma sociedade distraída por tantas informações, tá? Então hoje a gente é levado, né, a acreditar em fake news porque a gente não procura, né, aonde é a origem, né, que lugar de onde vem essa mensagem, né, ou essa informação, porque eu nem estou falando notícia, você viu que eu tive dificuldade de falar notícia, porque é muito fake, né, tudo isso. Então é muito importante, né, para os seus telespectadores perceberem se você não está ficando distante de você, se você não está ficando com comportamentos de irritação, se você não está dormindo bem, se está provocando insônia, né? Se você fica até tarde com o celular nas mãos, olhando Reels, TikTok, isso atrapalha no sono antes de dormir. Me permita, inclusive, te interromper, porque é justamente essa a próxima minha pergunta, né? Quais seriam os sintomas para a gente entender que a gente provavelmente pode estar passando aí por algum problema ligado a essa dependência das redes sociais, né? Você já começou a me explicar antes, né? Aliás, é uma característica de todo mestre, de todo professor, né? Já ter essa explanação pronta. Agora, realmente eu preciso enfatizar isso, né? Porque muitas vezes, inclusive eu vejo muitos jovens falando de problemas de ansiedade, né? Ansiedade extrema. E não ligam uma coisa com a outra, eles não sabem porque acham que isso é normal. Que poderia ser normal, a gente sabe que não é, né? Na sua opinião, como profissional, como mestre nessa área, quais são os sintomas que nós devemos ficar atentos? Olha, está acontecendo algum problema comigo. Isso aí não é normal, não é por aí. Realmente é você primeiro perceber se você está deixando prazos passar, né? Às vezes você está no trabalho, às vezes você não consegue conseguir terminar os prazos, entregar em dias. Eu estou falando devagarinho, é como se você estivesse se distanciando de você, né? Você achar que o melhor lugar é sua casa, né? E tem essa coisa do vício de maratonar também, viu, Tancredo, nas séries, né? Principalmente essa questão da pandemia provocou muito isso, né? Você pode até maratonar, mas ficar de sexta a domingo assistir série sem dormir, então isso é sério. E eu sei que tem pessoas que fazem isso. Uma outra coisa é porque essa palavra ansiedade, às vezes as pessoas elas dão um nome para ansiedade, mas na verdade é angústia,
né? Na verdade, é outro tipo de comportamento. Então, quando você tem ansiedade, o seu coração palpita, né? Você tem sudorese, você sente que algo vai te acontecer, você não dá conta de ficar num lugar ali o tempo inteiro, a sua respiração, ela falta, né? Agora, a angústia é algo que prende o seu coração e que fica preso ali, que às vezes você não consegue. Então, no comportamento de um viciado, né? Quando ele está com o vício dele, ele vai ficar ali calmo, ele vai ficar ali achando que está tudo bem. E esse que é o grande problema, né? Mas se vem alguém para conversar com ele, ele briga, ele irrita, às vezes ele até perde o controle, tá? Agora, a gente é adulto, né? Então é importante que os pais percebam essa história e que pai e mãe tem que ter a verticalidade, o sim tem que ser bem dito e o não. Então, casos de adolescentes viciados que aos poucos tem que tirar esse vício, como se fosse qualquer droga possível, né? Então é importante você que está nos vendo aí, que às vezes você não vai perceber que você está viciado, porque você está fazendo algo que te dá prazer, mas é importante que você vê na sua prática, que você tem gente que esquece de pagar a luz, pagar a energia, não come, e quem é que está próximo de você é que está vendo o seu comportamento que está mudando. E isso vai gerar uma hora ou outra, né, quando vir a realidade de perder o emprego, de ter um problema de saúde, aí as coisas já estão bem mais complexas em relação ao vício. Inclusive, ao longo da nossa entrevista, a produção está se separando e está soltando mensagens, né, que foram enviadas, né, depois dessa questão do apagão das redes sociais, e muita coisa nos chamou atenção. Nós estamos vendo ao longo de toda essa entrevista essas mensagens, né? Agora, uma chamou muita atenção. Foi no Twitter, inclusive. Eu estou surtando de ansiedade. Não consigo fazer outra coisa que não esperar que volte às redes sociais. Né? Isso foi, inclusive, no Twitter. Né? E tem outras frases também que os nossos... E eu acho interessante trazer isso, porque isso é a abstinência, entendeu, Tancredo? É isso que tem que ter que tomar cuidado. Na abstinência, a pessoa ela fica com taquicardia, ela fica ansiosa, porque ela não está ligado ao objeto de desejo, aquilo que está viciado. Por isso que não é fácil você trabalhar vício, seja ele qual for. Porque a pessoa que está viciada, aquilo que deixa ela com prazer, mesmo imediato, ela acha que aquilo ali é a salvação da pátria. Então, quando tirou, né, e ficaram em mais de 6 horas, essas pessoas viciadas, elas ficaram em abstinência. O cérebro buscou isso, né? E isso já é uma propriedade química do cérebro, querendo que isso se repita novamente para ele poder diminuir essa ansiedade. Por isso que tem que realmente fazer psicoterapia, né? Ir num psiquiatra, psicólogo não é para doido, tá? Você às vezes não vai dar conta sozinho, precisa de um mediador para poder ajudar você a enfrentar essa situação, porque senão isso gera aí N questões financeiras, afetivas e por aí vai. Então é muito sério essa dependência aí das redes sociais, né? É complicado. Até então a gente associava a questão de dependência química, né, a cocaína, álcool, enfim, cigarro de uma forma geral, porque as pessoas consumiam aquilo, a gente entendia disso. Agora, realmente, vendo essa dependência dessa forma, e por esse fato que você me chamou a atenção, me preocupou ainda mais durante essa entrevista. Tá? Eu queria saber a questão de tratamento, como a gente deve fazer isso, mas eu vou pedir que você permaneça com a gente mais 2 minutinhos, por favor, pelo menos, para a gente concluir esse assunto depois do nosso intervalo. Eu preciso chamar o intervalo e a gente volta para encerrar esse assunto. Pode ser? Pode, claro. Realmente agora ficou muito sério essa questão. E vocês fiquem atentos, tá, com relação a esses sinais. Aliás, eu sempre publico isso nas minhas redes sociais. Fiquem atentos aos sinais. Tá gostando da entrevista? Então permanece com a gente, eu vou para um pequeno intervalo e volto já já. Chega! Não é porque eu vi uma série de fantasia que eu vivo num mundo só de fantasia. Por isso que eu gosto da Sky. Na TV ou no celular, a Sky tem tudo que eu quero. Acesse o site e descubra a sua Sky. Na dúvida, vai de Sky. Sky, a gente se diverte junto.
A vida é feita de muitos primeiros passos. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Para chegar à faculdade com quase 60 anos, eu plantei muito cambuci. Sabe como eu arrumei emprego para mais de 1000 pessoas? Largando o meu. Você sabe que eu não jogo pra perder, né? Dei tchau pras quadras e oi pras telas. Vem conhecer as verdadeiras donas dessas histórias nas redes de Ipanema. Vem ser livre dos pés à cabeça. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, da pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio e trazer o prêmio. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente. É um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais célebres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta, falei para vocês que era rapidinho, agora realmente nos chamou muita atenção essa entrevista, extremamente importante na minha opinião, e de um alerta para todos nós, precisamos voltar a esse assunto em outra oportunidade, que eu sei que agora você está com o seu tempo bastante comprometido, você vai agora inclusive participar de uma audiência, não é isso? Isso, isso mesmo. Nós sabemos que para toda doença, pelo menos tem um tratamento, um paliativo, um acompanhamento para que as pessoas possam conviver com isso. Qual a sua dica para um possível tratamento? Olha, então, primeiro, preste atenção no seu comportamento, nas pessoas que estão com você, elas estão sinalizando como é que você está agindo em relação a isso. Outra coisa, quebre o orgulho, tá? A gente precisa de ajuda, isso não tem problema. Então, procure o psicólogo, né? Procure o psiquiatra, porque às vezes você vai estar precisando, para poder diminuir essa compulsão, né? Esse vício, você vai precisar sim, né? De tomar medicamentos especializados, mas especializados, não é por conta própria não, viu? Vai no psicólogo, vai na psicóloga, né? Conversa sobre isso, ela vai indicar você para um psiquiatra para que você consiga realmente sair, e isso é muito sério. E isso é uma das doenças nossas aí do século XXI e que a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não ficar aí realmente preso aí como se fosse um zumbi nessas redes. O que me chamou muita atenção foi o relato de alguns famosos, né, que falaram inclusive o seguinte, né, nossa, a pessoa não estava conseguindo falar para mim pelo aplicativo de mensagens, e aí o que ela fez? Ela me ligou e eu levei um susto tão grande, porque tem muito tempo que eu não vejo uma ligação no telefone, né? Aliás, até brinco muito, né? A última coisa que as pessoas têm feito hoje no telefone é ligar, né? O restante é tudo ali resolvido, né? E aí as pessoas até assustaram. E outras acharam muito bom, porque poder ouvir a voz das pessoas. Olha o ponto que nós chegamos, né? É isso mesmo, né? Porque nós estamos vivendo de forma assíncronos, né? Ou mensagens assíncronas, né? Às vezes a pessoa está tocando e você fica com preguiça. Tem até um meme, né? A pessoa toca, deixa, e aí você manda a mensagem. Agora a gente pode até acelerar a voz da pessoa, né? Para que a mensagem seja rápida, né? E é interessante, né? Todo esse processo, né? Que a gente está vivenciando, e como a gente já disse antes, é um processo, né? Em que a gente precisa encontrar realmente um lugar
para que a gente tenha um conforto melhor e uma melhor qualidade de vida. Isso. Lembrando sempre que agora nós temos canais, inclusive online, de atendimento também de psicologia, né? Isso, não sei se o Conselho tem alguma ação nesse sentido. É sim, hoje nós temos uma resolução que até antes mesmo da pandemia, mas agora facilitou para os psicólogos, eles precisam fazer inscrição num canal do Conselho Federal de Psicologia e hoje, salve as sessões de pessoas que estão com psicose e outras coisas assim, não pode ser atendidas de forma online, mas hoje já se faz atendimento online e está mais acessível. E para quem está pensando, não tem grana, tem os CAPs dos municípios, tem as faculdades de psicologias aí espalhadas no estado inteiro, que tem suas clínicas de psicologia, e aí você pode ir nesses lugares que, obviamente, você vai ser atendido. E lembrando sempre, aliás, uma fala sua no bloco anterior, falando, olha, vai no psicólogo, o psicólogo não é para doido não, né? Psicólogo é importante para você. Eu sempre falei isso, há mais de 17 anos no ar, que as pessoas, elas não precisam de um tratamento psicológico, elas merecem um tratamento psicológico, né? Porque se você soubesse a vantagem que é, inclusive vocês todos, se vocês soubessem a vantagem que é você ter um acompanhamento, a vida completamente seria diferente para melhor para todos vocês. É uma coisa que eu sempre falo isso, sou um defensor da psicanálise e da psicologia há muitos anos. Conversei aqui com o Adson Arantes Gama, presidente do Conselho de Psicologia de Goiás, mestre em psicologia. Muito obrigado pela sua participação aqui, Watson. Volta mais vezes, a gente precisa conversar mais. Ok, Tancredo, estou à disposição, que bom, um tema muito relevante e olhando bem nos olhos de vocês. Cuide-se, tá? Você é o protagonista da sua história, não esqueça disso. Fechamos com essa mensagem, tá? Muito obrigado mais uma vez e o programa Mega Profissionais volta daqui a pouquinho depois do nosso intervalo. Fique aí, temos coisas muito interessantes igualmente para todos vocês. Daqui a pouquinho nós voltamos. Central, verificar pressão nos pneus. Pneus calibrados. Central, verificar nível de combustível. Combustível em 100%. A tecnologia chegou em lugares que nem imaginava. Jeep Renegade com Adventure Intelligence. É off-road, é online, é Jeep. Chegou o M do Mac. Para você transformar sua casa no seu próprio McDonald's. Realize o sonho do Mac próprio e peça o seu M do Mac pelo delivery, drive-thru ou no McDonald's mais próximo de você. Eu quero
nada menos que tudo junto e conectado. Tudo aqui no meu celular. Quero série, futebol, ter o primeiro 5G do Brasil. Streaming e TV que agora eu posso levar comigo pra todo lugar. Tudo aqui pra já. Então você vai ter que entender. É sempre muito mais. Dentro ou fora de casa. Diversão em todo lugar. Com conteúdo que arrasa. Na banda larga e no celular. Com a cara sou muito mais. Claro, tudo junto e conectado. As dores de cabeça atrapalham seu dia? O novo Bis Extra Black tem alívio imediato. Você ainda nem provou o Bis Extra Black e já tá vendo ele onde não tem. Novo Bis Extra Black. Descontrole extra. Sabor intenso. Já estamos de volta e agora nós vamos falar do Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. E nesse momento nós chamamos a atenção da importância que é os exames, o autoexame que você, mulher, pode fazer. Aliás, não é só as mulheres que podem estar suscetíveis ao câncer de mama não, hein, gente? Nós já falamos isso aqui. O homem também. Então tem sim que começar a fazer esse autoexame também. Isso é um alerta que nós já levamos para vocês e aqui agora, nesse momento, nós enfatizamos. Agora nós vamos falar do câncer de mama, principalmente daquele momento mais difícil. Vamos falar do momento mais difícil para as mulheres que enfrentam o câncer de mama, que é a retirada da mama, mastectomia. É um momento difícil, somente as mulheres entendem esse drama, porque ali na mama está envolvido muitas questões. Não é só a questão estética, tá? Não é só a questão da feminilidade, da amamentação, tem tudo isso, né, que envolve esse momento da mulher que nós temos que respeitar. Aqui nós chamamos a atenção dos homens, né, que a maioria dos homens às vezes não tem essa sensibilidade, né? Então sim, é muito importante as mamas para as mulheres. E agora, graças a Deus, nós podemos contar com o avanço da medicina nesse sentido também, a grande aliada de todas as mulheres, né, que é a reconstrução mamária. O nosso convidado de hoje é o Dr. Diogo Coelho, ele é cirurgião plástico, especialista em reconstrução mamária. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao programa Mega Profissionais. Eu que agradeço o convite, todo o pessoal do Mega Profissionais e de Goiânia e região. O senhor fala de São Paulo, né? Perfeito. Mas situando, o senhor está em Barueri. Estou em Alphaville, Barueri, né? Atendo aqui na minha clínica particular em Alphaville e também em São Paulo, na Vila Mariana. Certo. Bom, nós vamos falar agora desse momento, desse desafio, que as mulheres contam com o apoio profissional de vocês, né? Isso é muito importante, que é a reconstrução mamária. Depois de diagnosticado o câncer, de ter feito ali a mastectomia, ou seja, a retirada da mama, elas praticamente hoje, aliás, eu gostaria que o senhor até me confirmasse essa informação, as mulheres praticamente hoje, elas já associam ali, né? Elas já fazem a retirada da mama, já marcam imediatamente a reconstrução mamária, para não dar aquele espaço de tempo que já não tem essa necessidade mais, né, doutor? Isso, cada caso é analisado individualmente, mas realmente a grande maioria dos casos hoje em dia é feita no mesmo momento, no mesmo ato cirúrgico, a retirada da mama, ou parte dela, ou um setor dela, pelo mastologista, e nesse mesmo momento o cirurgião plástico já entra durante o mesmo ato cirúrgico para reconstruir, exceto alguns casinhos, às vezes tumores muito avançados, ou algo nesse sentido, mas realmente você está correto, na grande maioria das vezes essa reconstrução ela pode ser feita imediatamente, né? E que, querendo ou não, acaba que diminui um pouco desse trauma, como você estava comentando para a mulher. Então, essa mama já previamente
reconstruída, já ali de imediato, já ajuda a diminuir um pouco esse trauma para o paciente. E chega a ser impressionante o resultado que vocês, cirurgiões plásticos, conseguem, né? É uma coisa assim que, para gente que é leigo, né? Você não entende o tanto que evoluiu a cirurgia nesse sentido, né, doutor? Perfeito. 3 áreas evoluíram muito, desde a parte de imagem, né? Eu estava falando do diagnóstico precoce, da mamografia, dos aparelhos de mamografia, dos aparelhos de ultrassom, ressonância magnética, que são os principais meios utilizados. Também evoluiu muito a parte da mastologia, então cada vez precisamos retirar menos tecido mamário, que isso ajuda também nós a reconstruirmos. Também avançamos nessa reconstrução, né? Como você vê nas imagens, hoje em dia a gente consegue às vezes reconstruir os próprios tecidos ali, às vezes da lateral, da mama. Hoje temos próteses expansoras e que expandimos ali de imediato o tecido para posteriormente às vezes trocarmos com uma prótese de silicone. Cirurgias maiores, onde podemos rodar tecido, como por exemplo o tecido das costas, girarmos esse tecido, essa pele, para preencher novamente essa mama, tecido do abdômen, podemos usar tecido inclusive do bumbum, do glúteo. Então, realmente foi uma área que evoluiu muito na medicina. As 3 áreas, desde a imagem, desde a retirada do tumor e, consequentemente, também da reconstrução mamária por nós plásticos. Doutor, a funcionalidade da mama, ela é devolvida nessa cirurgia ou não? Pensando na funcionalidade em termos de amamentação, vai depender do quanto de tecido realmente que ficou e principalmente se o complexo areolo-papilar, a areola e o mamilo da mulher foram mantidos, porque realmente ali é a porção onde desemboca os ductos mamários. Então, realmente, se ela for retirada, a mama perde essa função de amamentação. Mas mantemos aí como você disse, esse símbolo da beleza, a gente consegue muito devolver para a mulher. Uma outra dúvida também recorrente, principalmente nas mulheres internautas que entraram em contato conosco, foi: depois de uma mama reconstruída, é possível a pessoa voltar a ter o câncer de mama, mesmo ali tendo sido retirada, mas reconstruída de uma forma mais estética? Excelente pergunta. A primeira coisa é que lembramos que a paciente pode parecer óbvio, mas ela tem 2 mamas. Aquele tumor que aconteceu naquela mama, às vezes alterações genéticas, pode também acometer a mama que ainda não foi operada. Então, a vigilância se mantém também na mama contralateral, na mama do outro lado. E mesmo essa mama que passou por um processo cirúrgico, mesmo sendo retirada, como por exemplo uma mastectomia radical, onde praticamente quase todo o tecido é retirado, como eu bem disse, quase todo. Não é retirado todo o tecido glandular, né? O mastologista ele precisa deixar uma margem de tecido para continuar nutrindo aquela pele que sobrou. Então, a vigilância é importante tanto na mama que foi operada, quanto na mama do outro lado. Bom, agora eu preciso fazer uma pergunta polêmica para o senhor. Inclusive, todos vocês acompanharam também aí nas redes sociais artistas, né, fazendo a prévia retirada da mama que poderia vir a desenvolver o câncer de mama em exames que já diagnosticavam isso, ou mesmo a presença desse sinal de câncer, né, que poderia vir a desenvolver. Então a artista tirou, a Angelina Jolie, né, ela tirou a mama completamente e fez a reconstrução mamária. Nesse caso, doutor, o senhor tem alguma contraindicação ou não? Eu acho que tem que ser uma retirada bem criteriosa, né? O principal critério são realmente os tumores de origem familiar, os tumores genéticos, né? É uma minoria dos tumores, cerca de 10% dos tumores de mamas ele tem origem familiar, onde se acende o sinal para esses tumores familiares ou por alterações genéticas, assim dizer. Naquelas pacientes que os parentes de primeiro até segundo grau, no caso as mulheres, tiveram esse tumor antes dos 45 anos, então as mulheres mais jovens, né? Aí sim é feita uma pesquisa genética, os genes mais comuns é o BRCA1 e BRCA2, os mais famosos, e nesses casos de alteração genética, ou nessas pacientes que em alguns exames de imagem já tem algumas alterações, por exemplo, na mamografia, um BRADS 3, 4, pode ser indicado, né, junto com o seu médico, a retirada da parte glandular
dessa mama, chamada adenomastectomia, que é a retirada da glândula. Então, a principal indicação são alterações familiares, alterações genéticas, né? É feito todo um mapeamento genético, então não é para todos. Como eu bem disse, os tumores de mama, os familiares, eles são mais raros, né? Cerca de 10%. Então, não é para todos. Desde que identificadas essas alterações, essa cirurgia pode ser indicada pelo cirurgião. Sim. Cada caso é um caso, e a gente sempre lembra que a procura por um especialista é fundamental, é necessária, né? A consulta individual, que não se pode realmente consultar com o Dr. Google, né? Realmente tem que buscar um tratamento individualizado. Rapidamente também, porque nosso programa já está chegando ao final, mas o senhor também é muito conhecido como fazer cirurgia plástica nas mamães, né? Aquele Mommy Makeover, não é isso? Isso, é um termo que começou nos Estados Unidos, nada mais é que a transformação da mamãe, a amamentação, a gestação em si, são períodos que, na minha opinião, mais mudam o corpo da mulher, principalmente relacionado à mama e ao abdômen. Então, uma queixa muito frequente da mamãe chegar no consultório e falar: doutor, minha mama cedeu, ou estou com muita flacidez no abdômen, ou gordura localizada. Então, o Mommy Makeover, o que é? A gente reúne todas as técnicas de correção em termos de mamoplastia, abdominoplastia e lipoescultura, e, se o caso permitir, a gente realizar essa cirurgia no mesmo ato cirúrgico, né? A grande vantagem de fazermos todas essas cirurgias no mesmo ato é que uma acaba potencializando o efeito da outra, resultando num resultado bem legal e voltando a autoestima aí para as nossas mamães. Aliás, cirurgia plástica tem que mudar o nome para cirurgia autoestima, porque é ligada diretamente. Agora está aí revelado o segredo das mamães nas redes sociais, né, que acabam de ter os seus filhos, ou acabam de amamentar e estão ali em forma linda, poderosas. Esse é o segredo, pode ser, né, um dos segredos aí dessas mulheres. Doutor, quero agradecer a sua participação no programa, agradecer pelo seu tempo disponível conosco, e quando puder, se o senhor puder voltar a contribuir conosco, será muito bem recebido aqui no programa. Vai ser um prazer, e é sempre bom a gente poder lançar uma luz aí sobre esse tema tão importante, que infelizmente acaba tirando a vida de muitas mulheres, não só no Brasil como no mundo, né? O tumor que mais tira a vida das mulheres no mundo. Então, realmente, toda oportunidade que a gente puder falar sobre isso é muito válida. Muito obrigado, doutor. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco nas nossas redes sociais. A sua participação é fundamental para que possamos levar conteúdo de qualidade para todos vocês. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.